Agora, vemos que isso é verdade. O pastor diz, não tem problema, não condenamos mulheres por fazer isso, não tem problema. Há muito pecado nisso. Esse é o filtro dele, mostra que eles passam por um filtro teológico e tinham um gosto teológico, mas com certeza não passou pelo filtro de Deus, não, Senhor. Agora, se há um filtro teológico para um pensador teológico e há um filtro da igreja para a igreja que pensa, o filtro do cigarro de um que pensa, tem de haver um filtro em algum lugar, verdadeiro filtro para o verdadeiro pensador, e Deus tem um filtro, e esse é a sua palavra. Ela separa, pois é a água da separação do pecado. Agora, esse é o homem que pensa e o gosto do homem santo. E se o homem usa esses tipos de filtros do mundo, ele tem um gosto mundano. E como a companhia de tabaco consegue mais membros em suas igrejas através desse filtro, e você diz, há mais mulheres que vão à igreja do que homens. Pode ser que sim. Agora, pode ser verdade quando ela pode fazer tudo o que quer. Isso mesmo, fará. Ela vai se regozijar com qualquer coisa, mas ela passou por esse filtro da igreja, e se ela passar pelo filtro de Deus, sairá diferente. Estão vendo? Não pode passar pelo filtro de Deus, sair com o cabelo cortado, então não pode fazer isso, simplesmente. Ficaria um pouquinho amargoso na boca de alguém ouvindo isso, mas quando ela começa a passar pelo filtro de Deus, e ele diz lá para elas não cortarem o cabelo, então o que acontece? Ela vai do outro lado. Se ele diz que é pecado para a mulher fazer isso, se ela quiser, diz, bem, ela tem de ter o seu cabelo cortado. Disse, então raspe-o. E disse, sabemos que é vergonha para uma mulher ter cabelo tosqueada, então que tem a cabeça coberta, e o cabelo dela é sua cobertura, não o chapéu. O cabelo dela é sua cobertura, diz a Bíblia, mostra que é nazireia perante o Senhor. O cabelo comprido para o Senhor significa nazireia para o Senhor. Agora, vemos que isso é verdade, e vemos que seu homem que pensa assim chamado no mundo pode fumar e continuar assim com seu gosto, deve ter bastante senso para saber que ele está sugando o alcatrão do tabaco e que é para vender mais, para que comprem mais cigarro, e o filtro da igreja tem seus membros e coisas parecidas. Quando deixam passar qualquer coisa, continua a pertencer à igreja e tem mais membros. E o que seria se fôssemos igrejas esta noite que filtram todos para fora, a não ser aqueles que eram genuínos cristãos, nascidos da palavra? Haveria muitas folhas de sermões pregadas na parede esta noite. Verdade, porque passaram por um filtro. Esse é um desejo em meu coração, e espero que todos que estão me ouvindo tenham a mesma coisa. Deus, passa-me pelo filtro. Como Davi disse, sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Está vendo? Quero o filtro de Deus. Não importa o que o mundo faça, que a igreja possua, quero ser um homem que pensa, para pensar ao lado de quem estarei de pé um dia desses para o julgamento. Notem, a companhia de cigarros faz isso para vender mais cigarro. A igreja faz isso para conseguir mais membros. A mulher de cabelos curtos, usando shorts, seria detida no filtro de Deus, não poderia passar por ele com o cabelo cortado, porque a Bíblia diz que não deveria fazer isso, desonra sua cabeça quando faz isso. Deveríamos saber disso, mas ela vai direto à igreja, e o resto delas também. Às vezes eu sofro, não desconsiderando ninguém, nunca falo pessoalmente a respeito de qualquer pessoa, mas é o pecado na igreja. Você é testemunha disso. Eu não disse senhorita fulano, tal, senhor fulano e tal, o reverendo fulano é assim, assado, não, senhor. Digo que o pecado é pecado, e se for minha família, seja quem for, continua sendo pecado. Não conforme o indivíduo, não falo contra indivíduos, falo contra o pecado. E não me importa se é em mim ou quem quer que seja, tem de começar pelo filtro de Deus. Qualquer pecado fará parar ali.
Notem, mas a mulher que quer usar cabelo curto, shorts, pintura, ela tem que passar direto através do filtro pentecostal tão facilmente quanto qualquer coisa, nada quanto a isso, direto à morte. Ela disse, bem, não há mal nisso, se você ama o mundo, as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em você. Então, através desse espírito, ela pode fazer passar sua alma e coisas que não são de Deus e contra a palavra de Deus, se é o gosto da alma. Pode ser através de gosto, pode passar pelo pensamento, o raciocínio, não há mal nisso. Tem o gosto, tem os sentimentos, tem a impressão de que isso não faz mal. Ela passa direto através disso e sua alma é desse tipo. Mostra que ela não está passando pelo filtro de Deus, mas se ela tem cabelo cortado, pintura, shorts, calças, parecendo um homem, todas essas coisas, seja lá o que for, que chamam, falando desse tipo de coisas, fazendo essas coisas, vivendo para o mundo, ela irá parar, ela não pode passar através dele, não, Senhor, fará com que ela pare logo no começo. Notem, o homem olhando para os lábios bonitos e vermelhos dela, face pintada com shorts, biquíni, seja o que for, um verdadeiro homem que pensa, não quero olhar para ela. Agora, um homem que seja um membro da igreja olha e admira, mas não me importa o que, como ela pareça aos olhos, um homem que pensa, virará a cabeça, porque ele passou pelo filtro de Deus e sabe que o olhar para ela é adultério no coração, e ele não pensa que ela é bonita, diz, não, ela não é linda, não, para ele, ela tem uma aparência de imundícia, Jezabel, miserável, desgraçada para um homem que pensa. Um filho de Deus olha para ela com vergonha até mesmo dele pertencer à família que pertence. Como poderia pertencer à família? Que isso ser a irmã ou agir dessa maneira, a irmã dele? Ela é atraída por um filtro, ele por outro. Ele não pensa que ela é bonita de maneira alguma. Não é a beleza para verdadeiramente o homem de Deus. Lembrem-se, uma vez antes que o sangue de Jesus Cristo se torne o filtro, entraremos nisso em poucos minutos. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e viram que eram formosas, tomaram para si como mulheres. Deus nunca se esqueceu disso. Aconteceu outra vez em marcha a Israel, e Deus nunca esqueceu disso, e cada um deles pereceu. O filtro do homem que pensa. Venho para uma conferência aqui. Estava o pequeno Rick de pé atrás da igreja certa noite e disse, cerca de 3 ou 4 anos atrás, a razão por que diz isso é porque é um velho. Eu disse, acho que elas são lindas, ele disse. Eu disse, posso imaginar somente a aparência? Eu disse, deixe-me dizer algo, qual é a sua idade? Uns 30 anos. Eu disse, quando eu era 15 anos, mais novo que você, eu pensava do mesmo jeito. Isso mesmo, continua sendo imundície o filtro do homem que pensa. E notem, se ele tem sido, sua mente foi filtrada pela palavra de Deus, o filtro de Deus, ele não vai olhar para ela, não achará que é bonita, ele achará que é uma Jezabel, e vai achar que de trás desses lábios vermelhos, há dentes de veneno que o ferirão, e a Bíblia diz, suas portas são portas do inferno, e o homem passa por elas como o boi que vai para o matadouro. Há um filtro do homem que pensa. O que deseja você? Quando uma mulher vem descendo pela rua vestida assim, e você, homem, vira a cabeça e fica olhando fixamente assim para ela, você não está usando o filtro do homem que pensa, porque quando você faz isso, você está cometendo adultério, pois o filtro diz, qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar já cometeu adultério com ela. Vire a cabeça, homem que pensa, afaste-se dela. Ela não é bonita, ela é uma serpente. Isso mesmo, torce-se como uma, age como uma, pica como uma, afaste-se dela. Sim, a palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. Qualquer um sabe disso, através do que sua alma é filtrada da palavra de Deus, e ela vai, quando você passa de Deus, quando o homem que pensa passa pelo filtro de Deus, dá a ele o gosto de um homem santo. Isso mesmo, quando você passa, ou quando você vai pelo filtro de Deus, então seu gosto será o gosto de um homem santo.
Isso torna o gosto de um homem santo. Certamente, o slogan está certo. Agora, verificamos como foi feito isso como um tipo. Em Israel, somente para a congregação de Israel.